Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio, um dos responsáveis pelo circuito Oshi de triatlo, e venho trazer para vocês aqui as informações técnicas dessa nossa primeira etapa de 2020. Essa aqui é a nossa 10ª prova, né? Apesar do circuito Oshi de triatlo ele ser um evento muito recente, o circuito Oshi de triatlo ele já está na sua 10ª edição. Essa é a primeira prova de 2020 de um calendário com 6 etapas, onde nós estendemos um pouquinho mais a nossa região. Nós que começamos em Maceió em 2018, em outubro de 2018, com 2 etapas em 2018. Fizemos no ano passado, de 2019, 7 etapas, 4 em Maceió, 3 em João Pessoa. E esse ano vamos estar agora em 5 capitais. Estamos iniciando aqui em Maceió nesse dia 9 de fevereiro. E o nosso segundo encontro desse ano será no dia 19 de abril em Salvador. Depois no dia 31 de maio em Aracaju. Depois nós estaremos juntos no dia 16 de agosto em João Pessoa. Depois estaremos no dia 11 de outubro em Natal, Rio Grande do Norte. E fechando mais uma vez aqui em Maceió para a nossa 6ª e última etapa de 2020 nos dias 7 e 8 de novembro. Essa última prova é uma prova especial, é a prova do Desafio 113. Nós realizamos essa etapa no ano passado em João Pessoa e esse ano essa etapa será aqui em Maceió. No dia 7 de novembro nós vamos ter uma corrida de rua com 5 e 10 quilômetros. E no dia 8 de novembro nós vamos ter a prova do Desafio 113, que é, como muitos conhecem, como um 70.3 ou então como um half distance. É a prova com 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Uma pergunta que estão me fazendo assim com bastante constância é a respeito do percurso, né, dos locais das provas que nós ainda vamos realizar em Salvador, em Aracaju, Natal, as provas que as pessoas ainda não conhecem realizadas pelo circuito Oshi. A nossa segunda etapa, que acontece dia 19 de abril em Salvador, muito provavelmente essa prova acontecerá na praia de Piatã, em Salvador. Eu ainda farei uma viagem para Salvador, farei uma viagem ainda para Aracaju para definir exatamente os locais. O Kleber, que é o presidente da Federação da Bahia, ele é o nosso parceiro nessa prova de Salvador, então ele está fazendo toda essa manobra que é necessário, né, as autorizações e tudo que é necessário para que a prova aconteça. Isso está sendo feito lá pelo Kleber, presidente da Federação Febatri, lá em Salvador, mas em breve, logo após o Carnaval, eu irei pessoalmente para Salvador para a gente poder definir exatamente o local, pegar mais detalhes de como será a prova do Oshi Triathlon em Salvador em 19/4. E aí nós temos um outro caso, né, de uma prova inédita, que é no dia 31 de maio em Aracaju. As pessoas também me perguntam muito a respeito dessa prova. Essa prova também nós vamos aguardar o final do mês de março, onde vai acontecer uma etapa do Brasileiro de Aquathlon, que vai acontecer em Aracaju. Após a prova do Aquathlon do Brasileiro em Aracaju, é que nós vamos poder dizer aonde será a prova do circuito Oshi de Aracaju. Nós vamos acompanhar essa prova para ver o desenvolvimento dela, o local onde vai ser realizado, como vai ser realizado, e aí nós vamos definir como será a prova do circuito Oshi de triatlon de Aracaju. João Pessoa, a prova vai se repetir da mesma forma que a gente fez as 2 últimas edições, com a natação na Praia do Seixas, com o ciclismo no altiplano, 2 transições, uma transição no Seixas, a segunda transição na Estação Ciências. A mesma prova que nós já realizamos, né, por 2 vezes nesse local em João Pessoa. E a prova de Natal, no dia 11 de outubro,
ela, tudo indica, né, pelo que a gente já estudou lá em Natal, a natação será na Praia do Cotovelo. Nós vamos ter uma prova também com 2 transições. Então a natação na Praia do Cotovelo, a T1 na Praia do Cotovelo. O ciclismo ele vai sair daquele local em direção àquela estrada onde tem a Barreira do Inferno, que vai ser o local do ciclismo. E a segunda transição será ali em frente ao condomínio Alphaville, onde também inicia-se a corrida, pelo mesmo percurso ali daquela estrada, e aí a linha de chegada também no Alphaville. Então vai ser uma prova no estilo da prova de João Pessoa, com 2 transições. A Praia do Cotovelo é uma praia muito tranquila para natação, então nós vamos ter, pode-se dizer que em Natal nós vamos ter uma prova com o percurso todo plano, né? Diferente de quando acontece uma prova ali na Ponta Negra, você já sai da água tendo que subir, e o percurso de ciclismo ele acaba tendo um pouco de elevação. Então tudo indica que essa prova de Natal será uma prova toda plana e com 2 transições. E o nosso desafio 113 para fechar o ano, como eu já disse aqui, o ranking Oshi ele vai ter o mesmo padrão de 2019, com 3 descartes. Nós vamos ter 5 etapas de olímpico, nós vamos ter 6 etapas de sprint, porque na última etapa, além do desafio 113, nós temos também a prova de sprint e o mini sprint, que ele acontece também em 5 etapas. E o sistema de pontuação ele seguirá o mesmo padrão de 2019, e no nosso site você encontra também o regulamento do ranking, como encontra o regulamento da prova. E nós vamos também continuar fazendo o ranking das assessorias por número de atletas, como também pela soma da pontuação daquela assessoria, para definir no final do ano quem é a assessoria campeã do circuito Oshi de triatlon, além dos atletas por categoria de idade, com exceção do mini sprint, que nós vamos premiar apenas os 3 primeiros colocados geral no ranking do circuito Oshi. Deixar um recado aqui para os senhores também a respeito da prova que acontece no dia 8 de março. Então será nosso próximo encontro, após a prova de dia 9 de fevereiro. Essa prova nós vamos ter mais um encontro no dia 8 de março em João Pessoa, lá no mesmo local onde acontecem as provas do circuito Oshi. Nós vamos ter a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Duatlo Sprint. Essa prova que é a primeira de 4 etapas, a primeira em João Pessoa, a segunda em Recife, a terceira etapa em Caiobá e a última etapa em Barueri, São Paulo. Dessas 4 etapas, o atleta ele pode fazer até 2 descartes. Então isso significa que os atletas aqui do Nordeste eles podem participar de 2 provas próximo de casa. Principalmente o pessoal de Recife vai ter uma prova em casa, que é a segunda etapa do Brasileiro de Duathlon, uma prova vizinha lá em João Pessoa, e aí em 2 etapas vocês podem estar se classificando para o Mundial Multiesportes, que vai acontecer na Austrália em 2021. Então é muito bacana para o currículo de um atleta disputar um campeonato brasileiro da confederação e ainda poder se classificar para um mundial. Essa prova você só vai poder ranquear se você for filiado à confederação. Então você pode entrar no site da CBTRI e fazer a sua filiação com a confederação, e aí você participa desse ranking entre 4 etapas, você fazendo 2, depois você fica ali aguardando o resultado das outras 2 etapas e você pode ser um dos classificados para o Mundial. São 20 vagas por categoria de idade, então são 20 masculinos, 20 femininos por categoria de idade de 5 em 5 anos que se classificam para o Mundial de Duathlon. É bastante vaga para o Mundial, então vale a pena você se testar e você poder, quem sabe, aí conseguir uma vaga para o Mundial. É muito bacana isso para o seu currículo como atleta. E o Duathlon Sprint são 5 km de corrida,
depois mais 20 km de ciclismo e termina com mais 2,5 km de corrida. E essa prova que ele é realizado pela FETRIP, a Federação de Triatlon da Paraíba, com organização da Oshi Eventos, ok? Então vamos falar agora a respeito da nossa etapa agora do dia 9. Esses aqui são os nossos parceiros, a Meyer, sempre parceira do circuito Oshi, a Fixa, o Theo, o Amor 21, a Milena Nutricionista, o Foco Radical, onde vai estar a foto dos senhores do circuito Oshi, a MyLapse, que são os nossos chips de cronometragem, e a cerveja do R, e também a Cinemática, que é a fisioterapia da prova. A Cinemática, ela faz a fisioterapia e o recovery. Então eu tenho um recadinho para vocês aqui do Jameson, que é o nosso representante da Cinemática. Nós da Cinemática, em parceria com a Max Recovery, estaremos nas provas do Oshi, no pré e pós-prova. No sábado estaremos presentes no pré-prova, fazendo atendimentos de osteopatia, fisioterapia, bode pneumática e o hipervolt. No pós-prova estaremos aguardando vocês após a linha de chegada, com a banheira de crioimersão, onde a gente consegue manter a temperatura estável, a gente consegue alcançar uma temperatura ideal, que é mais ou menos em torno de 10 graus, para se ter um bom resultado. Estaremos também com as botas de compressão pneumática, onde ela trabalha através das pressões, um massageamento, diminuição de ácido lático, um relaxamento pós-prova, e também com o Hypervolt, esse aparelho que trabalha aí com a terapia de vibração. Tá? É um serviço oferecido nos grandes eventos do Brasil, do mundo, e estamos trazendo aqui para Maceió e para as provas do Oshi em parceria com a Max Recovery. Alguns desses serviços são comercializados à parte. Você pode adquirir através do link, ou no dia da entrega do kit você pode estar adquirindo o serviço pré e pós-prova, ou um combo pré e pós-prova, garantindo assim uma melhor recuperação para os próximos dias que vêm a seguir. Boa prova! Voltando aqui ao assunto, nós vamos ter também nessa prova o apoio do Harris, a oficina do Harris lá de Aracaju. Ele que vai estar presente, se tudo der certo, aí em todas as etapas do circuito Oshi. Ele vai montar uma oficina móvel, ele vai trazer a sua oficina até aqui a nossa prova em Maceió. Então no sábado, na véspera da prova, ele vai estar o dia inteiro com a sua oficina montada lá no local da prova. Então se você tiver algum serviço, algum reparo para fazer na sua bicicleta, uma pequena revisão, uma troca de algum componente, então você já pode entrar em contato com o Harry e agendar o seu conserto, montagem da sua bicicleta, combinar até mesmo para montar e desmontar a sua bicicleta em caso de viagem. Então os senhores podem entrar em contato com o Harry para agendar aí o seu serviço na sua bike, como também nós vamos ter a assistência dele durante toda a prova do circuito Oshi. Então ali durante o bike check-in, os senhores precisarem de alguma coisa, encher um pneu ou substituir alguma coisa muito rápido, o Harris vai estar ali, como também vai estar prestando socorro e qualquer eventualidade durante o evento, o Harris vai estar lá com a gente, ok? É um serviço bem bacana que o Harris, esse grande mecânico aí de Aracaju, vai estar acompanhando o circuito Oshi. Então, devido à Cinemática, que vai estar fazendo esse recovery, oferecendo esse serviço de recovery antes da prova, o Harris que vai estar com a oficina também antes da prova. Então, além do Harris, além da Cinemática, nós vamos ter também o Soares Bike Fit, ele que comercializa vários produtos bacanas, vários equipamentos, pneu, câmara de ar, aquele flutuador para natação. Ele tem várias coisas bacanas. Estou mostrando aqui as imagens do site do Soares Bike Fit, e ele vai estar com a gente também comercializando os seus produtos lá na véspera da prova.
Estamos aguardando ainda a confirmação de mais alguns parceiros para que a gente possa também, a partir desse ano, iniciar a nossa feirinha. Além de fazer a entrega dos kits, a gente colocar várias oportunidades para que os senhores possam adquirir produtos, equipamentos, fazer reparo na sua bicicleta na véspera de todas as provas do Circuito Oshi 2020. Então, para essa etapa, nós fizemos uma mudança. A entrega dos kits ela vai acontecer no local da prova. Então, ali ao lado do Memorial do Teotônio Vilela, na Praia da Pajuçara, no mesmo local onde vai acontecer a nossa etapa, é o local da entrega dos kits. A entrega dos kits que vai ser das 15 horas até as 20 horas no local da prova, ao lado do Memorial do Teotônio Vilela. Então, além da entrega dos kits, vocês vão ter a cinemática, vão ter o Soares Bike Fit, vão ter o Harris da oficina e quem sabe alguns outros parceiros também que estão a confirmar estejam presentes nesse momento com os senhores. Nem podemos mais falar que esse local é novo, como diz aí na imagem, porque a gente já tem feito as últimas etapas todas nesse local ao lado do Memorial do Teotônio Vilela. Vamos aqui para o kit do atleta, o que contém no kit do atleta. Nós temos um adesivo com o seu número de atleta para ser fixado na parte frontal do capacete, sempre na parte frontal do capacete. Nós temos a touca de natação de uso obrigatório, não adianta usar a touca do seu patrocinador, você tem que usar a touca da prova. Nós temos também o adesivo para ser fixado no canote da bike, ele envolve o canote, ele cola duas partes do adesivo uma na outra, para ele poder ficar afixado como nessa imagem para trás da bicicleta, para que você possa o seu número possa ser visto de lado, tanto de um lado quanto do outro da bicicleta, e o adesivo do capacete para que você possa ser visto de frente. Além disso, nós temos a tatuagem com o seu número de atleta, que o senhor deve colocar na sua pele. Prestem bastante atenção na hora de colocar essa tatuagem. É muito comum, às vezes, o atleta se confundir e colocar o número de ponta cabeça. O número ele não está ali para ser visto pelo senhor, ele está para ser visto pelas outras pessoas. Então, cuidado para não acabar colocando ele de cabeça para baixo. E as regras, como você vai fixar essa tatuagem, está escrito no verso da tatuagem, como você vai usar para colocar. E nós indicamos que você coloque ela no antebraço ou no seu braço. Muitos triatletas eles utilizam roupas sem manga, então fica mais fácil para colocar no braço, ou se a sua roupa tiver manga, você coloca no antebraço. Os atletas, geralmente triatleta não usa manga comprida, mas se for o caso você pode colocar também essa tatuagem na sua panturrilha, mas sempre em algum local que ele possa ser visto. São duas tatuagens para colocar nos dois braços. Nós temos também o número de peito, como é comum em qualquer corrida, e esse número de peito ele não precisa ser utilizado, não será utilizado logicamente na água, não necessariamente precisa ser utilizado no ciclismo, mas ele tem que ser utilizado na corrida. Atletas que utilizam o porta-número, que é aquele cinto para colocar o número, geralmente esse atleta ele vai colocar o número somente na hora da corrida. Mas aquele atleta que vai fazer a prova com uma camiseta, é ideal então que ele vá fixar esse número de peito na camisa com os alfinetes. Então, logicamente, quando ele sai da água já vai vestir essa camiseta, então ele já vai fazer o ciclismo com o número de peito. E o atleta que vai usar o cinto porta-número, ele não precisa utilizar esse número no ciclismo, somente na corrida. Sempre na parte frontal do corpo, o número não pode dobrar, não pode enrolar, você não pode esconder o seu número dos oponentes e muito menos esconder ele dos árbitros da prova. Esse número ele é feito para que seja visto por todos, não só pelos árbitros, também pelo seu oponente. A gente tem registrado alguns casos de atleta que correm escondendo o número, e isso os senhores estão sujeitos
há penalidades, tá joia? Então não pode esconder o número. E a falta do número, ela acarreta em desclassificação. Saiu para correr sem o número porque esqueceu, infelizmente, esse atleta está desclassificado. No kit também tem uma pulseira de uso obrigatório, é a pulseira que identifica o senhor como atleta do nosso evento, e o chip de cronometragem. Esse chip de cronometragem, ele é retornável, tá joia? Os senhores precisam devolver esse chip para a gente. Esse chip, nem sempre a numeração dele condiz com o seu número de atleta. Então, quando o senhor vê que o número de peito é diferente do número do chip, o senhor confere que no próprio número de peito, no cantinho, ele está escrito lá que o número do seu chip é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa o número, mas ali vai constar também o número do seu chip, que não necessariamente será o mesmo número de atleta. Esse chip os senhores vão devolver após cruzar a linha de chegada. Nós estávamos fazendo em etapas anteriores para devolver no bike checkout. Devolve o chip para poder fazer a restituição da bicicleta, e nós tivemos infelizmente a perca de chips. Então, para evitar esse tipo de situação, após cruzar a linha de chegada, os senhores já vão fazer a devolução desse chip. Se o senhor perder o chip, o senhor vai pagar aí uma taxa de R$200. Então, é muito importante que os senhores tenham cuidado com o chip e não esqueçam de devolvê-lo ao cruzar a linha de chegada. A nossa programação da prova então será no dia 8 de fevereiro, no sábado, das 15 horas às 20 horas, a entrega dos kits na Praia da Pajuçara, no mesmo local da prova, ao lado do Memorial Teotônio Vilela, ok? E no domingo, no dia 9, de 5h15 às 6h15 é o bike check-in, às 6h25 a execução do hino nacional, às 6h30 a largada do Olímpico, o Olímpico que esse ano está de touca amarela, às 6h30 a primeira largada, às 6h35 a largada do sprint touca verde, esse ano a touca do sprint ela é verde, às 6h50 a largada do mini sprint touca preta, esse ano a touca do mini sprint é a touca preta, ok? Entre 9 horas e 10 horas a gente já está liberando para o bike checkout, né? Geralmente às 9 horas, 9 e pouquinho, aguarda ali o anúncio no microfone avisando que o bike checkout está liberado, vocês já vão poder restituir a sua bicicleta. Nós entendemos que algumas pessoas de outros estados, logo após terminar a prova, eles precisam pegar a bicicleta para pegar viagem, ou até mesmo uma pessoa da cidade porque vai trabalhar, por algum motivo precisa ir embora, então precisa restituir a bicicleta. Nós pedimos aos senhores que não precisam pegar a bicicleta adiantado, que deixem a bicicleta lá até o horário que nós anunciarmos, porque você faz a prova do mini sprint ou a prova do sprint e termina antes, você fazer a retirada da sua bicicleta pode atrapalhar um outro atleta que está fazendo a sua transição da prova do Olímpico. Então aguardem o momento que será anunciado o bike checkout. E a premiação, que será às 10 horas da manhã, lá também no mesmo local da prova. A hidratação na T1, né, na primeira transição, nós vamos ter água mineral para os senhores. No ciclismo não haverá hidratação, né? Nas provas curtas geralmente não se coloca água durante o percurso do ciclismo, então os senhores são responsáveis em levar a sua caramanhola com água, isotônico, o líquido da sua preferência, para a hidratação durante o ciclismo. Na segunda transição, na saída para a corrida, os senhores vão ter acesso também à água. Durante a corrida, a 1 km mais ou menos de distância, nós vamos ter um posto de hidratação, tanto na ida quanto na volta. Nós vamos ter água e isotônico.
E na área de dispersão, ao término da prova, também nós vamos ter à disposição de água e fruta para os senhores. Lembrando que isso é de exclusividade, águas, frutas, dos atletas participantes da prova. E esse espaço só é também destinado para os atletas. Familiares, amigos, parentes, eles não terão acesso a alimento e bebida da prova. Vamos aqui para a natação. O olímpico, que são 2 voltas, o primeiro retorno. O retorno ele acontece ali bem próximo à areia, será a boia branca. Nós vamos ter 2 boias amarelas no mar, onde os senhores vão contornar, e a boia branca na areia igualmente na última etapa. Nós lá antes da largada nós vamos mostrar para os senhores exatamente como se deve ser feito o retorno, o contorno dessa boia para iniciar a segunda volta da natação do olímpico. O sprint é apenas uma volta, vai contornar as 2 boias amarelas e sair na boia branca, e o mini sprint é uma volta menor, que ele vai apenas até a boia amarela e retorna até a areia, conforme está aqui na imagem, ok? Então são 1.500 metros de natação para o olímpico, 750 para o sprint e 400 metros para o mini sprint. A roupa de borracha está proibido para essa etapa. A roupa de tecido para natação ela é liberada. A bermuda de borracha também é liberada, mas a roupa completa de borracha ela é proibida. O flutuador, esse da imagem, ele também está permitido para os atletas que têm dificuldade na natação. Porém, ele é uma boia de arrasto, que ele tem um cordão, então os senhores vão dar um nó para diminuir o tamanho desse cordão, para que ele fique mais juntinho a seu corpo. Por que nós liberamos a utilização do flutuador? Para que nossa equipe da água ele possa observar melhor os atletas que têm essa boia. Então o pessoal dos caiaques, stand-up, ele vai ter uma atenção especial para pessoas que estão puxando essa boia. Então ele sabe que ele é uma pessoa que tem mais dificuldade e ele vai dar uma atenção especial, e caso os senhores necessitem, pode fazer o uso da boia, como também pode, quem tiver dificuldade, segurar no caiaque, segurar numa prancha. Você só não pode ser conduzido pelo staff. Você pode parar, respirar um pouquinho, continuar sua natação, fazer isso com tranquilidade e segurança. Vamos aqui para o ciclismo. O ciclismo nunca mudou, né, em relação a todas as provas do circuito Ocean em Maceió, saindo ali do Memorial Teotônio Vilela, seguindo pelo Jaraguá, Praia da Avenida, retornando lá na frente, próximo à entrada do estádio Rei Pelé, retornando novamente até o Memorial Teotônio Vilela. É um percurso de 10 quilômetros. Então o mini sprint vai dar uma volta, o sprint 2 voltas e o olímpico 4 voltas para completar o ciclismo. Atenção para as regras: o vácuo será permitido somente para atletas do mesmo sexo, sujeito a desclassificação. Meninas não podem pegar vácuo dos atletas de sexo masculino, e os rapazes também não podem pegar o vácuo das atletas do sexo feminino, isso sujeito a desclassificação. É proibido impedir a ultrapassagem do oponente em qualquer situação. Você está ali liderando o comboio das bicicletas, você não pode, em hipótese nenhuma, impedir a passagem de outro atleta. Então, o sinal de que um atleta quer ultrapassar é gritar esquerda. Quando um atleta grita esquerda, ele está dizendo que ele vai passar pela esquerda. Então, quando os senhores ouvirem o sinal de algum atleta gritar esquerda, é para o senhor ir para a direita, para que o outro atleta te ultrapasse pela esquerda. Não pode ficar distraído em cima da bicicleta, segurando-se pelo meio da faixa ou pela esquerda. Os senhores têm que manter sempre a direita, mantendo sempre a direita, mantendo a esquerda livre para ultrapassagem, e sempre manter a atenção
com o atleta da sua frente e também cuidar do atleta que por acaso esteja atrás de você, pegando o vácuo, sinalizando e cuidando do seu colega de competição. O atleta conduzirá a bicicleta até o local indicado pelos staffs para monte e desmonte, sujeito a acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova. Então o atleta na transição ele precisa sair empurrando a bicicleta até o tapete e montar na bicicleta após o tapete. E no final do ciclismo tem que desmontar da bicicleta antes do tapete e conduzir a bicicleta empurrando até o local no bicicletário. Vamos aqui para as informações a respeito da corrida. A corrida ela acontece no sentido anti-horário, como aconteceu na última etapa. Os senhores vão seguindo pelo lado da calçada e retorna pelo lado do centro da pista. Os senhores vão fazer o retorno novamente bem próximo ao bicicletário, voltar novamente sentido Ponta Verde e acessar o local indicado para a linha de chegada. Igualmente foi na última etapa. Nós vamos ter também os staffs lá orientando os senhores para o local de entrada da linha de chegada. Praticamente é o que aconteceu em todas as etapas que foram realizadas nesse local do Memorial Totônio Vilela. Quem ainda não participou, os senhores vão conseguir perceber facilmente o local de acesso para a linha de chegada. Lembrando que o mini sprint é apenas uma volta de corrida, são 2,5 km, então é apenas uma volta. Os senhores vão até lá na frente, sentido a Barraca Canoa e retorna, vai completar seus 2,5 km de corrida. O sprint são 2 voltas de corrida e o atleta ele recebe uma xuxinha quando ele abre a sua segunda volta, então ele tem que cruzar a linha de chegada com uma xuxinha no braço. E o atleta do Olímpico vai dar 4 voltas. Ao abrir a segunda volta ele recebe a primeira xuxinha, ao abrir a terceira volta ele recebe a segunda xuxinha e ao abrir a quarta e última volta ele recebe a terceira xuxinha e deve cruzar a linha de chegada com 3 xuxinhas no braço, ok? Atenção para alguns detalhes aqui. É proibido dorso nu, é proibido o atleta correr sem a parte de cima da roupa ou ela aberta. Então o atleta que vai fazer a parte de natação de sunga, apenas de sunga, sem camisa, na primeira transição é necessário colocar uma camisa, ok? E não pode manter, roupas de zíper, ficar com o zíper aberto, sempre a roupa fechada, sujeito a desclassificação. Isso já aconteceu em algumas provas nossas, infelizmente, de desclassificar atleta por conta desse item. Proibido utilizar aparelhos sonoros, fone de ouvido, etc. Então o atleta não pode, em hipótese nenhuma, utilizar aparelhos sonoros. Proibido correr com pacer, familiares ou amigos. O atleta deverá correr sempre sozinho, sujeito a desclassificação. Isso é uma situação que ocorre muito nas nossas provas e eu venho falando isso bastante a respeito do pacer. A pessoa sai para correr, corre junto com a esposa ou corre junto com o marido que não está participando da prova. Se ele está fazendo o papel de pacer, que é a pessoa que vai ditar o ritmo da outra pessoa durante a prova, ou não, nós não temos como saber. Então, correu com familiar, com amigo ou com pacer, seja lá com quem for, esse atleta está desclassificado. Não descartar materiais em locais não apropriados. Logo após a primeira hidratação na corrida, nós vamos ter ali alguns metros à frente uma lixeira. Ao retornar, passando novamente nesse posto de hidratação, nós vamos ter uma outra lixeira logo em seguida para que os senhores possam colocar esse copinho utilizado pelos senhores para não sair jogando isso pela rua. Ok? Acredito que todas as informações importantes foram passadas através desse vídeo. E caso os senhores tenham alguma dúvida, os senhores podem estar falando comigo através desse WhatsApp, esse número que aparece aqui na tela, e é o mesmo número que eu mantenho contato com os senhores, passando informações a respeito de tudo
da prova, tá joia? Agradeço mais uma vez a participação dos senhores no Circuito Osho de Triatlon, e essa é a 10ª etapa, nossa 10ª vez juntos e aqui na nossa terrinha em Maceió, Alagoas, tá joia? Muito obrigado aí por tudo e vamos em frente. Um abraço.